Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilvan Leite, da disciplina de Ciência, e hoje vamos ter uma aulinha aí para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o lixo, e o nosso objetivo é compreender o processo histórico que tornou o lixo um problema socioambiental grave na contemporaneidade e classificar o lixo de acordo com a sua origem. Então temos aí, né, o lixo hoje é um problema socioambiental. Essa imagem retrata bem esse problema socioambiental. Aí eu tenho a imagem de um lixão, né? É aquele lixo a céu aberto, onde muitas pessoas até fazem desse local sua fonte de renda. Infelizmente convivendo aí com pragas, né? A questão de rato, a questão de insetos, de baratas. Mas essa é uma realidade da qual se trata quando estamos falando assim sobre o lixo. Lembrando aí para minha turminha que esse assunto ele está no capítulo 9, na página 124 do livro didático de vocês. Então, desde já eu peço a vocês que peguem o livro e acompanhem comigo esse estudo, tá ok? Então essa imagem aí traz para vocês aí, ó, um ambiente em equilíbrio, né? Um ambiente em que a intervenção antrópica, né? A ação do homem ainda não contribuiu para a proliferação ou o acúmulo do lixo, né? Se a gente fosse fazer uma breve história, a gente ia ver que durante muito tempo o ser humano ele viveu da caça, né? Ele vivia de caça, ele também vivia assim de pesca e da coleta de vegetais. Nessa época, tudo que era proveniente de atividade humana ou de processo natural, como restos de alimentos, pedaços de madeira ou excrementos de animais, não se acumulava no ambiente e por muito tempo, pois era incorporado pela natureza por meio da ação dos micro-organismos decompositores. Com isso aí havia a produção, quer dizer, de um ambiente adequado, apropriado, né? Um ambiente em equilíbrio, como a gente consegue visualizar nessa imagem aqui. Mas aí, conforme o tempo ele foi passando, a humanidade aprendeu a explorar outros recursos da natureza. E aí teve o trabalho com o barro, teve também o trabalho com a areia, com os metais, e consequentemente isso aí foi gerando resíduos, né? E o que seria resíduo? É tudo o que sobra de qualquer atividade, seja ela humana ou seja ela de outros seres vivos. Se não forem aproveitados ou reciclados, os resíduos passam a ser chamados assim de lixo. Então, na realidade, o que é ou o que será o lixo? O lixo é qualquer material sem valor ou utilidades, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais e etc., que se joga fora. Então, tudo aquilo que eu acredito que não sirva mais para mim, eu chamo isso de lixo, né? Jogo fora, começo a tumultuar isso em determinado ambiente. Então, seja ele, como aí está falando, qualquer detrito gerado de um trabalho doméstico, desculpe, de um trabalho doméstico, de uma indústria, na medida que não serve mais, chamamos isso aí de lixo e, consequentemente, isso é jogado fora. Só que hoje vivemos aí em uma sociedade consumista, né? A sociedade de consumo. A sociedade de consumo, na realidade, é uma expressão que surgiu com as mudanças que ocorreram na sociedade a partir da Revolução Industrial, transformando o ato de consumir em um dos principais valores da sociedade contemporânea. Então, hoje, realmente, vivemos em um país, em um mundo consumista, onde reaproveitamos muito menos e queremos sempre adquirir muito mais, né? É aquela questão, tem um celular que já ficou velho porque ele já está com um ano de uso, embora ele ainda desempenhe todas as funções. O que é que esse celular é agora? É um celular velho, eu preciso agora fazer uso de um novo. A minha TV é de 42 polegadas, agora saiu uma TV de 43, então essa TV de 42 já não me serve mais, eu preciso comprar uma nova. E essas coisas que não vão nos servindo, às vezes a gente vai deixando nos cantos e elas acabam perdendo o valor ou acabam quebrando. E aí, quando quebram, hoje a humanidade costuma dizer o seguinte: é melhor comprar um novo do que consertar aquele já velho. Porque para consertar a gente gasta um valor alto e paga tudo à vista de uma só vez.
e comprando um novo a gente pode parcelar em 10, em 12, em 15, em 24 prestações. Isso é cantiga de consumista, né? Isso é cantiga de quem gosta de consumir. Mas isso faz parte, infelizmente, da sociedade na qual estamos inseridos. E, consequentemente, esse excesso de consumo vai gerando resíduos e vai gerando cada vez mais lixo. Então, diante desse novo cenário, né, com a substituição mais rápida de produtos e a quantidade de lixo produzida é cada vez maior. Para ter ideia dessa quantidade, só no Brasil são produzidos 240 mil toneladas ou 240 milhões de quilogramas de lixo por dia. E para onde vai todo esse lixo? Antes de saber o que fazer com ele, é necessário classificá-lo, pois, dependendo de sua origem, a composição do lixo muda e ele pode ter destinos diferentes. Então vamos ver aí a classificação do lixo. O lixo pode ser classificado, né, de acordo com a sua função ou de acordo com a sua origem. Então vamos classificar eles em domiciliar, comercial, público, industrial, hospitalar, espacial e também entulho. Então o que seria aí o lixo domiciliar? O lixo domiciliar é aquele lixo formado pelos resíduos sólidos gerados nas casas, nos edifícios, quer dizer, são os lixos residenciais. É constituído basicamente por restos de comida, matéria orgânica, papéis, embalagens, plástico, isopor, papelão, vidros e etc. Fraldas descartáveis, que hoje é um lixo muito comum, objetos dos mais diferentes materiais e muitos outros itens. Então aqui vocês têm aí uma imagem mostrando um lixo residencial, né? Aqui eu tenho matéria orgânica, eu vejo que essa pessoa aqui é organizada, então ela seleciona o lixo naquilo que é orgânico, naquilo que pode ser reciclado e naquilo que não pode ser reciclado. Então aqui eu tenho dentro disso aqui um depósito perfeito de lixo domiciliar, né? Um exemplo por acaso. E aí os lixos comerciais, né? É gerado em estabelecimento comercial, como supermercados, restaurantes, escritórios, bancos e etc. A sua composição pode variar muito, dependendo do tipo de estabelecimento. É composto geralmente de matéria orgânica, papéis, madeiras e vários tipos de plástico. Então aqui eu tenho uma imagem mostrando também um lixo comercial, né? Aqui um montoado de caixas de papéis em frente a praticamente loja. Aqui é uma rua de comércio e geralmente aqui eu tenho resíduos aí de lixos comerciais. E aí o lixo público. Lixo público é aquele proveniente de limpeza das áreas públicas. Não é composto de restos de vegetais, papéis, embalagem plástica, latas e outros objetos e materiais encontrados em locais públicos, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda convive com a prática de se jogar resíduos fora, né? Em vez de jogar na lixeira, jogar no chão. Ainda é muito comum, infelizmente. E esses resíduos são o que chamamos aí de lixos públicos. Lixos industriais ou lixo industrial é todo aquele produzido por meio de processo industriais. O lixo industrial é bastante variado, podendo conter cinzas, lodos, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, vidros, cerâmicas e etc. Nessa categoria inclui-se a maioria do lixo considerado tóxico, como pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos e de combustíveis. Então, os lixos industriais eles podem ser muito prejudicial, porque dentro desse contexto aqui eu tenho aquele que traz como embalagem de produto tóxico, né, que deve ser devolvida ao fabricante para que ele possa dar o destino correto. Temos aí também os lixos que são resíduos de bateria, que vão contaminar o meio ambiente, vão contaminar o solo, contaminar a água e, consequentemente, contaminar os animais que fazem daquele ambiente ali o seu habitat. Então, são uns lixos que se deve ter um cuidado diferenciado, né? São lixos que devem ser recolhidos e devolvidos assim aos seus fabricantes. E aí entramos em outra categoria também que é muito complicada, que são o que nós chamamos de lixo hospitalar, né? Esse lixo é produzido em hospitais, em clínicas médicas, veterinárias,
postos de saúde e farmácia. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Lixos que deveriam ser descartados em ambientes adequados. Aí tem dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente de uma clínica médica, vai ter lá o que a gente chama de descartex, que são caixas de papelões adequadas para que esse lixo possa ser conduzido por uma empresa que venha fazer incineração. Esse lixo não pode ficar exposto porque ele tem pérfuros cortantes, tem materiais biológicos e aí pode contaminar assim as pessoas no ambiente. E aí o lixo espacial é um lixo que não é muito comum, mas porém ele também existe, né? É composto de satélites abandonados, restos de equipamentos gerados por explosões e choques, parte de foguetes e ferramentas que ficam à deriva aí no espaço. Então hoje já se sabe que existe uma grande quantidade de lixo espacial na atmosfera aí terrestre, circulando aí o nosso planeta. Antes de entrar nesse tópico aqui, eu quero também falar um pouquinho sobre o entulho, né, que é o resíduo de material utilizado pela construção civil, no caso casas, edifícios, estradas, pontes, etc. Ele é formado por restos de madeiras, ferro, restos de tijolos, concreto, latas, de tintas, azulejos e etc. Né? É aquele lixo que está muito presente na construção civil, né? Seja ele numa construção nova ou seja ele em uma reforma. É muito comum a gente ver aí os entulhos, né? Aqueles sobra de madeira, sobra de tijolo, de concreto jogado à deriva. É o que a gente considera aí um lixo que dentro da sua classificação é chamado de entulho. E assim, sabendo a sua origem, vamos agora saber qual o destino desse lixo, né? Para onde esse lixo ele vai? A destinação final do lixo por número de municípios. Aqui eu tenho uma data muito antiga, né, de 2000, mas quando a gente vai fazer comparações, a gente vê que as coisas não mudaram muito de lá para cá. O destino do lixo, eles continuam sendo praticamente o mesmo. Então eu tenho aqui, ó, um bom percentual dentro desse gráfico de pizza aqui, 63,6% vazadouro a céu aberto, que são aqueles lixões, né? Aqueles lixos que são jogados a céu aberto. 13,8% faz parte aí do aterro sanitário, né? 18,4% é o aterro controlado e 5% aí é um percentual em que não se tem informação do destino correto ou adequado desse lixo. Olhando assim para esse gráfico, vem a pergunta, né? Você sabe para onde vai o lixo produzido por sua cidade? Aquele lixo que você produz na sua casa. Não é? Você pode até dizer assim, não, o carro do lixo passa, faz a coleta. Mas você sabe qual o destino que é dado após esse lixo ser coletado? Não é? Existem pesquisas realizadas aí pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico e de Geografia e Estatística, que diz que muitas vezes o lixo coletado não tem destinação adequada. Sem contar que pessoas que jogam lixo em qualquer lugar, rios, terrenos baldios e até mesmo em ruas e estradas, né? Faz parte desse contexto. Então, muitas vezes a gente acha que o lixo que está sendo coletado ele vai para o destino correto, mas o destino correto seria o quê? Seria um lixão? Seria um aterro sanitário? Ou esse lixo em si ele vai ser depositado em um local em que ele pode nos causar problema, né? Então vamos ver aí dentro dessa classificação o que são cada característica desse aqui que estudamos em relação à destinação final do lixo. Então aí temos aqui uma imagem mostrando os lixões a céu aberto, né, que ainda é uma prática comum, infelizmente. Né, quando o lixo ele é acumulado a céu aberto, ele forma depósitos gigantescos sem nenhum tratamento ou cuidado. Né? A esse lugar aqui chamamos aí realmente de lixão, né? Nos lixões não há medidas de proteção ambiental e por isso são considerados uma forma inadequada de deposição de lixo. Geralmente os lixões ficam afastados dos centros das cidades, distante dos olhos da população que não percebe os danos causados ao ambiente e ao ser humano. Não é aqui, ó, o acúmulo desse lixo ele vai gerar o que nós chamamos aí de gás metano, não é um gás conhecido como um biogás, responsável pelo aumento do efeito estufa e ele é consequência do processo de fermentação, do processo
que vai acontecendo aqui da decomposição da matéria orgânica aqui presente nesse lixo. Temos também aqui a produção do chorume, né, que é aquele líquido escuro, altamente poluente que contamina o solo, ele infiltra-se pelo solo e acaba contaminando muitas vezes o lençol freático. Então tudo isso aqui é consequência desse acúmulo de lixo a céu aberto. Professor, por que isso acontece? Porque ele está exposto às ações ambientais, às ações da natureza. Então aqui o sol, a chuva faz com que isso aqui prolifere muito micro-organismo e consequentemente as ações de fungos e de bactérias vai fazer com que a decomposição dessa matéria orgânica aqui, que muitas vezes se encontra em estado de putrefação, ele consiga entrar pelo solo e contaminar aí os lençóis freáticos. E aí o que nós chamamos de aterros sanitários e aterros controlados, né? Os aterros eles constituem uma das alternativas para a destinação do lixo e tem substituído algumas lições pelo país. Existem dois tipos de aterro, os controlados e os sanitários, né? Os aterros controlados é uma forma de disposição dos resíduos sólidos feitas em terrenos afastados dos centros urbanos. Nesses aterros, o lixo é depositado, é coberto por terra e a camada de terra são compactadas. Em seguida, uma nova camada de lixo recoberta por terra é compactada e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho mostrando aí esses aterros controlados, né? Eu tenho aqui a camada de lixo, essa camada é compactada por terra, depois vem outra camada de lixo, vai compactando por terra e aí vai seguindo, né? De maneira que isso aqui tudo é um amontoado de lixo e a compactação da terra em cima. Depois sobre ele vem a vegetação e as pessoas não vão ter nem noção de que embaixo desse volume todo existe aí uma grande quantidade de lixo que foi depositada ao longo do tempo. Já o aterro sanitário, por sua vez, é considerado uma forma adequada de destinação do lixo, principalmente para o de origem doméstica, que não é considerado reciclável, né? Assim como os demais, os aterros sanitários eles também são feitos em áreas distantes de centros urbanos e na sua construção o solo é inicialmente compactado e forrado por uma manta plástica impermeável que tem a função de impedir a infiltração do chorume no solo. Então do lado de cá aqui, eu tenho uma imagem mostrando, aqui eu vou ter um aterro controlado e aqui é como se fosse um aterro sanitário. O que é que vai acontecer aqui? Vai ter uma escavação da terra e aí vai ter uma compactação desse solo e depois vão jogar sobre ele uma lona, uma camada impermeável para depois se jogar o lixo e por fim colocar a terra por cima. Professor, qual o objetivo de compactar, de impermeabilizar o solo aqui? É para que a decomposição desse lixo que vai gerar chorume não contamine assim os lençóis freáticos, não contamine assim dessa forma o ambiente. E aí, por fim, a incineração, né, que é uma técnica de tratamento de lixo bastante utilizada em cidades que não têm grandes áreas disponíveis para a construção de aterros sanitários. Nesse processo, o lixo é colocado em um equipamento chamado incinerador, é queimado em altas temperaturas. Com a queima, o lixo se transforma em cinzas e, portanto, diminui de tamanho. Além disso, as cinzas podem ser transportadas para aterros sanitários a fim de não poluírem um ambiente. É importante destacar que a incineração não se refere à simples queima do lixo. Esse processo utiliza equipamentos específicos que evitam que os gases tóxicos produzidos com a queima sejam liberados na atmosfera e poluem o ar, né? Não é só queimar, né? Porque quando a gente queima, a gente está produzindo aqui, gases que podem ser tóxicos, que são tóxicos à atmosfera. Então aqui tem uma capela, né, que vai também conduzir esses gases que são resíduos dessa queima para que ele não vá poluir o ambiente. É uma técnica mais cara, né? Só cidades que não têm áreas para fazer aterros sanitários nem aterros controlados que optam por essas práticas de incineração, ou dependendo do tipo de lixo, né? Como exemplo aqui, o lixo hospitalar ele tem que ser incinerado, né? Porque ali eu estou falando de perfuricortantes que têm riscos biológicos, então eles têm que ser incinerados. Pessoal, a aulinha de hoje se resume nisso aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma boa compreensão. Lembrando que temos aí uma atividade
É uma atividade na página 139, tem 6 questões, vocês façam essa atividade, porque na aula da live a gente vai estar corrigindo e discutindo assim um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico e que precisa ser tanto abordado nos dias atuais, chamado de lixo. Obrigado e um cheiro no coração de cada um. Tchau, tchau.